Maravilhas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Aqui nesse exato momento nós estamos iniciando a nossa transmissão, aqui diretamente nossos estúdios Sintonia de Paz para a plataforma do YouTube. Eu sou irmão em Cristo, Emilson Pego de Oliveira. Vamos estar iniciando aqui a nossa transmissão nesta tarde, nesse começo de noite. Estamos gratos ao nosso Deus por mais este privilégio de estar com a vida, de estar respirando este ar. E só Ele tem para nos entregar, para dar para o homem a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso somos gratos a Ele, por cada dia vencido, cada dia terminado. Sabemos que Ele nos deu, aleluias, o privilégio de vencer. Por isso nós temos que ser gratos a Ele. Por mais que venham as dificuldades, as lutas, os problemas, mas nós estamos firmes e sabemos que Ele está conosco. Ele não deixa seus filhos, suas filhas só, porque Ele está no comando das nossas vidas. Louvado seja Deus. E nessa data tão especial, nesse dia, nessa quarta-feira, nesse começo de noite, Ele nos deu este privilégio para estar aqui, deste lado, você e do outro lado comigo, para nós juntos meditarmos na palavra dEle nesta noite. Porque quando nós abrimos essa palavra, Ele fala conosco através desta mensagem, é a mensagem do Senhor para nossas vidas e para nossas almas. Como o nosso corpo, a nossa carne, ela necessita de um alimento. A nossa carne, ela necessita de um alimento. Assim também a nossa alma precisa de um alimento. Mas o alimento da nossa alma, ele é diferente. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero começar deixando um salmo nesta hora, neste momento, para nossa meditação, o salmo de número 116. Salmo de número 116, no versículo 1. Eu quero deixar esta mensagem nessa tarde. Louvado seja Deus, para nós refletir. Glória a Jesus. Convido você que está aí do outro lado comigo a abrir sua Bíblia na sua casa, no Salmo de número 116, no versículo 1 em diante. A palavra nos fala nessa tarde: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso, que salmo lindo nessa tarde. Amo ao Senhor. Nós amamos ao nosso Deus. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Aleluias, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amo ao Senhor, porque Ele, aleluias, ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos,
Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Invocaremos o nome do Senhor nessa terra, porque enquanto nós estamos invocando o nome do nosso Deus, nós esquecemos, aleluia, deste mundo. Nós esquecemos, aleluia, das angústias, das aflições que nos afligem. Nós suportamos porque nós estamos invocando o nome do Senhor e Ele nos ajuda a vencer. Ele nos ajuda a passar, aleluias, pelas aflições, pelas lutas que nós enfrentamos. Nós não venceremos sozinhos, porque Ele está no comando de nossas vidas. O 3 nos fala: cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele clamando ao Senhor, ele orando a Deus, porque o título desta mensagem nos fala: o amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Davi sendo grato a Deus, sendo amoroso a Deus, porque Deus retribuiu a Davi o perdão dos seus pecados e a salvação da tua alma. Este salmo também serve para nós, aleluias, para que nós possamos refletir e fazer como o salmista, o rei Davi, que clamava ao Senhor, porque ele sabia que a salvação só poderia vir, aleluias, somente de Deus. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. Ó Senhor, guarda os simples. Aleluia. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Aleluia, glória a Jesus. Ô Luiz, boa noite para você, Luiz, que entrou conosco aqui. Oração para minha família, amém. Luiz, vamos orar. Ele diz aí: boa noite, eu preciso de oração para minha família. Vamos orar, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Tenho certeza que Deus irá abençoar você e sua família. A Germana também, é Germana mesmo que entrou conosco aí. Germana, Deus abençoe, seja bem-vinda, louvado seja o nome do Senhor. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todos o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor,
Diversa sou teu servo, filho da sua serva, soltar-te as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Salmo maravilhoso para nossa meditação, aleluias, nessa tarde, nesse começo de noite, né? Salmo lindo para a nossa vida espiritual, porque o Senhor, aleluias, Ele é a base de tudo para nós. Quando nós levantamos para ir para o nosso trabalho, nós colocamos o Senhor, aleluias, mesmo que Ele já esteja, porque Ele já sabe das nossas necessidades, mas nós, aleluias, se humilhamos na Tua presença e colocamos Ele em frente à nossa jornada, à nossa caminhada do dia. Quando nós chegamos em casa, é necessário que nós, aleluia, agradecemos a Ele por mais um dia vencido, por mais as provas vencidas e passadas, e se tornamos vencedores, campeões, aleluias, de ter enfrentado todas as lutas e vencido, porque Ele nos ajudou a vencer. Porque o homem sozinho, ele não consegue. Davi, por mais que ele era um homem rico, poderoso, com muito dinheiro, com muito ouro, com muitas propriedades, mas Davi dependia do Senhor. Davi se encontrava angustiado, triste, abatido, mas ele sabia que no homem ele não encontrava reforço. Por mais que o homem queira desabafar a sua angústia um para com o outro, mas ele sabe que é pouco provável que ele alcança em outro homem o refúgio das suas angústias. Aleluias, porque o homem não pode fazer muita coisa um para o outro nessa terra. Porque todos nós somos pecadores, somos falhos, dependentes, carentes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos carentes, dependentes, porque é somente Ele que tem a vida do homem nas suas mãos. Davi, sendo um homem rico, sendo governador, rei de Israel, mas ele via em si um vazio, uma pobreza espiritual. Davi via em si, aleluia, a necessidade, a carência de desabafar espiritualmente. E quando o homem necessita desabafar espiritualmente, não adianta ele ir em outro homem, não adianta ele contar para outro homem, aleluias, o seu desabafo espiritual, porque é somente Deus, é somente Ele que pode acatar, aleluias, os nossos desabafos, porque Ele nos ouve calado. O nosso Deus ouve, Ele inclina para nos ouvir. Muitas das vezes você vai contar seu desabafo para um homem e ele tenta explicar também a sua vida, porque todos somos problemáticos, todos somos cheios de pecado. Você começa a contar a sua história para outro, para um amigo, para outro homem, ele começa a desabafar também a sua história, porque ele também tem algo a desabafar. É por isso que nós temos que somente falar com Deus, como Davi fazia. Davi se encontrava angustiado, abatido, a alma de Davi se encontrava triste, porque Davi se encontrava em pecado, porque ele era um homem escolhido por Deus. Davi foi escolhido menino quando ele cuidava das ovelhas de seu pai para governar Israel,
Deus o preparou para ser o rei, governador de Israel. Se tornou um homem rico e poderoso. E Davi, por ele possuir poder na terra, por ele ser um rei, ele se encontrava muitas das vezes no pecado, porque as iniquidades das suas riquezas, do seu poder, fazia ele cair, aleluia, no pecado. Mas Davi sabia que Deus tinha o escolhido, tinha colocado ele em frente para governar aquele povo, para ser o rei, aleluia, daquele povo. E isso Davi não perdia de maneira alguma. Por mais que ele se encontrava em pecado, mas ele sabia que Deus era quem tinha colocado ele, aleluia, no lugar aonde ele estava. E agora ele sabia que poderia somente confessar a Deus, para que Deus o perdoasse e livrasse a sua alma da morte, como ele disse aqui neste salmo. Nós também a mesma forma. Nós não somos rei deste mundo. Nós não somos, aleluias, donos de tesouros e riquezas materialmente, não. Mas somos donos, aleluias, de algo tão precioso, que para Deus vale mais do que o mundo inteiro. A palavra nos fala que a alma do homem, ela tem mais valor do que o mundo inteiro para o Senhor. Ele comprou a alma do homem com preço muito caro. É por isso que ela se torna tão valiosa, que nem o mundo inteiro pode pagar a alma do homem. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Gente, nós amamos ao nosso Deus. Por mais nós somos decepcionados, nós sabemos que é assim que é. Nós vivemos num mundo, aleluia, cheio de opressão. Um mundo a qual é cheio de vaidades, de iniquidades. É um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser mais bonito do que o outro. É um querendo ser mais poderoso do que o outro. Nós vivemos num mundo desse jeito. Mas quando, aleluias, nós olhamos para o nosso Criador, para o nosso Deus, e começamos, aleluias, imaginar, meditar o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós. Porque a palavra nos fala que mesmo antes de nós ser formados no ventre das nossas mães, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele sabe de todas as coisas. Por que não amar um Deus como este? Quantos que falam que Deus não existe, que Deus é mentira? Se Deus não existisse, você não estaria respirando. Se Deus não existisse, você nem aí não estaria, você também não existiria. Porque se nós existimos é porque Deus nos permitiu e Ele está em frente a todas as coisas. Porque a palavra nos fala que Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é Ele que conforta o homem nas suas tristezas. Gente, vamos comparar aqui quando a pessoa perde um ente querido da sua família, né, que outras pessoas vêm confortá-la. Por mais que as pessoas tentem confortá-la, a pessoa não se sente segura, a pessoa não se sente confortada. O homem não pode, aleluias, confortar o coração de outro homem. É somente Deus que pode tirar os vazios que habitam no coração do homem. Quantos que vagam para lá e para cá em busca de algo que possa preencher, algo que está faltando em si.
ele busca na macumbaria, ele busca, aleluias, em religiões, ele busca em outras, aleluias, coisas deste mundo, no álcool, nas drogas, em pessoas, em amigos, ele não encontra. Porque a questão espiritual é só Deus que possa preencher o homem. E quando o homem se encontra, aleluias, num beco sem saída, uma porta, aleluias, fechada, é Deus quem o socorre. Os amigos se vão, muitas das vezes os entes queridos viram as costas, e você agora se encontra sozinho. Por quê? Isto acontece. É o homem e Deus. Somos nós e Deus, aleluia. Ninguém possa fazer muitas coisas por nós neste mundo. Quando nós nos encontramos dentro de um caixão, aleluias, quando o homem fecha seus olhos, não há nada que se possa fazer mais. Não há esposo, não há filho, não há marido, não há pai, não há mãe que possa fazer mais nada. É somente o homem e Deus. Agora não tem mais jeito. É o homem e Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, peço oração pela vida da irmã Denise. Ela acabou de entrar para fazer uma cirurgia. Amém, minha irmã. Vamos orar. Denise. Glória a Jesus. Vamos orar pela Denise. Aleluias. Glória a Jesus. Por Luiz também, que pediu oração também. O Luiz que entrou conosco. Vamos orar para que Deus venha fazer algo tão grandioso como Ele fez na vida de Davi e faz nas nossas vidas a todo momento. Como eu estava dizendo, não há nada que se possa fazer, não há amigo, aí é o homem e Deus. Os familiares vão até o cemitério, levam o corpo, deposita lá na terra. Desse momento que o homem já fechou o olho, a alma saiu do teu corpo, não tem mais jeito, é somente o homem e Deus. Por isso nós temos que refletir, temos que pegar, aleluias, esta reflexão para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar meditando aqui a outra mensagem para nós, daqui a pouquinho estar orando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória a Ele. Você queira oração, pode estar pedindo, a gente só vai estar orando por vocês aí, você que necessita, né? Vamos anotar os nomes que a gente está orando. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Denise, né, que ela entrou para fazer a cirurgia, né? Nesse exato momento, o Senhor está visitando aí com certeza. Quem pediu oração foi a nossa irmã, o nosso irmão Márcio Borges. O irmão Márcio Borges, vamos estar orando pela Denise. O Luiz também pediu oração, nós anotamos que vamos orar. Louvado seja Deus.
Aleluias, glória a Deus. Vamos meditar no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, aleluias, no capítulo 9, no versículo 30. Aleluias, glória a Jesus. Aleluias, glória a Deus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam estas palavras, receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhe: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou aos 12 e disse-lhe: se alguém quiser, aleluia, ser o primeiro, será o derradeiro de todos, é o servo de todos. E lançando a mão de uma criança, pulou no meio deles, e tomando-a nos braços, e disse-lhe: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Aleluias, glória a Jesus. Maria Adelaide Costa, boa noite para você, a paz do Senhor. Jesus dizendo para seus discípulos, nós vemos que esta mensagem nos fala, aleluias, que eles estavam, aleluia, andando, glória a Jesus. Eles estavam andando pela Galileia. Eles estavam passeando, andando, e Jesus estava com eles, os discípulos de Jesus. E a palavra nos fala que eles estavam discutindo pelo caminho. Qual seria o maior? Qual deles seria o maior? Eles estavam discutindo, Jesus ouvindo. Só que Jesus não falou nada, deixou para quando chegasse em casa, ele interrogasse. E nós vemos, aleluias, que ele se ensinado dizendo a seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo e morto, ele ressuscitarão ao terceiro dia. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras, me receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhe, estavam discutindo pelo caminho. Louvado seja Deus. Jesus chegando a Cafarnaum, na tua casa, agora ele foi perguntar para seus discípulos que eles estavam discutindo pelo caminho. Joaquim Pereira, boa noite para você, seja bem-vindo. Mas eles calaram, eles não quiseram, aleluias, dizer para Jesus o motivo que eles estavam discutindo. E Jesus interrogavam, perguntando para eles, mas o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas Jesus já sabia o que eles estavam dizendo. Mas eles calaram, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E nós vemos que, aleluia, eles assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe:
Jesus assentou para falar com eles tranquilamente e sossegado, explicando para eles esta mensagem, dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. É uma mensagem que nos fala: muitos que se diz ser os primeiros serão os derradeiros, e muitos que dizem ser os derradeiros serão os primeiros. Jesus explicando para os seus discípulos: não queira disputá-lo, qual será o maior no reino dos céus, porque eu sou, aleluia, o maior. Eu sou o filho do Deus Altíssimo, aquele que tudo pode, aquele que tudo fez. Eu sou enviado por Ele. E aquele que quiser ser o maior, será o menor. Jesus, para ensinar, para deixar eles bem entendido do que Ele queria dizer, Jesus tomando uma criança e pôs no meio, aleluia, nos braços, e disse-lhe: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. Qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas o meu Pai que me enviou. Jesus comparou, aleluias, como uma criança. Jesus agora se comparou com uma criança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por muito nós vemos por aí se exaltando, dizendo: eu sou maior, eu sou o mais forte, o mais poderoso, eu tenho curso, eu entendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu posso fazer o que eu quero, eu posso dizer o que eu quiser, porque eu entendo. Para quem ama e quer, aleluia, seguir a Deus, conhecer a Deus de verdade, um versículo na palavra basta. Não precisa ele entender, ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Às vezes ele pode até ler, mas um versículo na palavra de Deus salva o mundo inteiro. Se preciso, se o mundo dá crédito, salva o mundo inteiro. E Jesus tomando aquela criança e dizendo, aleluia, qualquer que receber uma criança, aleluias, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim receber, recebe, aleluia, não a mim, mas o que me enviou. Se nós recebemos Jesus, recebemos o Pai, recebemos a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, é linda, perfeita para nossas vidas. E quando nós meditamos, quando nós colocamos essa mensagem em prática nas nossas vidas, por mais que nós entre em pecado, porque o homem é pecador, se eu dizer que sou santo aqui, eu estou mentindo para você. Se eu falar que eu sou santo, que eu sou perfeito, eu estou mentindo. Eu sou pecador, como qualquer outro homem. A diferença, muitas das vezes, daquele que conhece a Deus, daquele que não conhece, é que aquele que conhece, ele se humilha para um Deus de verdade, para um Deus, aleluia, vivo e eficaz, um Deus que perdoa os pecados, somente Ele pode perdoar. Um Deus amoroso, um Deus de justiça. Nós, aleluias, se humilhamos e pedimos a Ele que perdoe nossos pecados, Ele está pronto a perdoar o homem.
Ele está pronto para perdoar a mulher. Nós vemos que a mulher, aleluias, que naquele tempo da lei, a mulher que fosse encontrada no ato de adultério, ela era apedrejada, ela era sacrificada a pedrada. E nós vemos que Jesus estava fazendo seu ministério pela terra, aleluias, em Israel. E a palavra nos fala que uma mulher foi encontrada cometendo adultério, no ato de adultério. E naquele tempo tinha que ser morta. Naquele tempo tinha que ser apedrejada. A palavra nos fala, aleluia, que os fariseus, pegando aquela mulher, levando até Jesus, eles queriam encontrar em Jesus uma fraqueza, para que pudesse levar ele à condenação. E eles foram com aquela mulher até Jesus. Encontrou Jesus escrevendo, inclinado, escrevendo sobre a terra. A palavra nos fala que ele chegou com aquela mulher e dizendo: Jesus, esta mulher foi encontrada cometendo adultério, e na lei de Moisés, tal tem que ser apedrejada. A palavra nos fala que Jesus, aleluia, continuou escrevendo e não deu ouvido. E eles começaram a insistir: mestre, o que o Senhor nos fala? Dê para nós uma opinião, pelo menos uma opinião, mestre. Porque na lei de Moisés, o Senhor é conhecedor da lei, e na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Nós vemos que Jesus levantou e, olhando para aqueles homens, disse para eles: um de vocês que não tiver o pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. E a palavra nos fala que eles começaram a ficar preocupados. Eles começaram a olhar um para o outro. Aleluias. E começou, aleluias, a meditar, a refletir. Mas nós todos somos pecadores. Nós somos cheios de pecados. E a palavra nos fala que eles, aleluia, deixou suas pedras pelo chão. Deixou aquela mulher só com Jesus. Jesus falou e continuou se inclinado, escrevendo sobre a areia. E a palavra nos fala que quando ele levantou, olhou para aquela mulher, só viu somente ela. Não tinha mais nenhum que se acusava. E a palavra nos fala, aleluia, que ele perguntou para aquela mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela disse: nenhum, mestre, me acusaram. E ele disse: nem eu, vai em paz e não peques mais. Eles pensaram que encontraram uma falha, que Jesus, aleluias, mandasse aquela mulher para ser apedrejada. Se Jesus tivesse feito, acatado as ordens deles, Jesus não era o perdoador dos pecados, mas ele perdoou aquela mulher, porque ele é o perdão de nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O Joaquim, oi Joaquim, boa noite. Joaquim Pereira está pedindo oração, a gente está orando por ele e para a família dele. Vamos estar orando, viu, Joaquim? Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Vamos estar orando por você, tá? Já vamos estar encerrando aqui, a gente está orando a Deus. Então Jesus, ele veio para dar o perdão de nossos pecados. Nós não podemos se achar melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Deus não conhece o homem para aquilo que ele é, porque ele tem um diploma, porque ele é bem sucedido, porque ele tem uns carros de luxo, fazendas, muitas riquezas. Deus não olha o homem porque o que ele possui, não. Deus olha para o que o homem tem dentro de seu coração. Deus olha para o coração do homem, porque para Deus os bens deste mundo não importam, porque tudo é dele, tudo ele fez. É o homem que cerca o mundo inteiro, milhares e milhares de hectares de terras, carros de luxos, mansões, e diz: isto é meu.
mas nada ele possui, nada é dele, porque quando ele morre, nada ele leva. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é dele, e ele fez para ele, assim a palavra nos fala. Inclusive nós somos a criação do Senhor, e ele quer nós para fazer parte da sua glória. Louvado seja Deus. Vamos estar orando ao Senhor para estar encerrando a nossa transmissão. Eu deixo essa mensagem para você, para mim também, que eu sou carente e dependente do Senhor na minha vida. Sou carente e dependente, eu preciso dele todo momento. Todo momento que eu estou no meu trabalho, né, como hoje eu estava no trabalho, sol quente, eu lembro do meu Deus. Né, às vezes a gente está no sol tremendamente quente, mas a gente pensa e reflete, como a palavra nos diz, né? Que nada neste mundo se compara, né, àquele que for para a perdição. Né, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos no sol quente, mas logo vem a tarde, nós se refrescamos, nós refletimos, um dia vai, outro vem, até o final da nossa vida. E nós temos que estar sempre na presença do nosso Pai, sempre com Ele, recebendo a Ele todos os dias, todo momento nas nossas vidas, para que assim possamos chegar ao final dela, na presença dEle, para que Ele possa acolher a nossa vida e a nossa alma para o seu reino e para a sua glória. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhas, né, gente? Glória a Deus. A mensagem do Senhor, a palavra é viva e eficaz, né? A mensagem do nosso Deus, ela é pura, fiel e verdadeira para as nossas vidas, né? Não há outro Deus que possa nos entregar o que Ele nos entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Joaquim Pereira pediu oração.